Garcia mais uma vez aqui no canal do The Playoffs para a gente debater um pouquinho mais sobre drafts, né? A gente acabou de ter as seleções dos universitários para a NFL, mas isso ainda repercute bastante e hoje a gente vai tratar sobre os 10 jogadores que talvez sejam o melhor custo-benefício para suas equipes, ou seja, foram selecionados muito depois do que estava se projetando para eles. Então solta a vinheta e bora pro vídeo! Bom, antes de mais nada, vou deixar aquele pedido de sempre para vocês, né? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo, uma análise nova, né? Deixa um like, isso fortalece, acaba levando esse vídeo para mais pessoas que tenham interesse sobre a NFL. E deixa um comentário se daqui a pouco eu esqueci alguém que você acha muito importante na lista ou se surpreendi demais com uma ou duas escolhas que eu acredito que possam ser um pouquinho polêmicas mesmo, né? E antes de entrar mais ou menos no top 10, acho que vale a gente fazer algumas menções honrosas e vale explicar um pouquinho como é que se chegou nessa lista, né? Então, por mais que talvez tenham alguns steals na primeira rodada, e a gente poderia debater até o próprio Aiden Hutchinson, que foi a segunda escolha, a gente acabou excluindo os prospectos que foram selecionados no primeiro dia e olhando muito mais em termos de necessidade, o que se projetava para aquele jogador e o que era um consenso muito grande que aquele jogador poderia oferecer para as franquias, né? Então tem um pouquinho de fit, tem um pouquinho de projeção consensual dos mocks e o que a gente espera que esse jogador consiga produzir em nível profissional, né? Então vamos para nossas primeiras menções honrosas, né? Eu gosto muito do valor que o Houston Texans conseguiu no John Metchie, o wide receiver que era de Alabama, né? Ele estava justamente projetado ali para uma escolha de segundo dia, acabou saindo na segunda rodada e acho que ele pode oferecer muito lá para Houston, ser uma opção de qualidade saindo do slot receiver, né? E assim como o Houston, acho que o Kansas City Chiefs conseguiu um bom valor de wide receiver no Sky Moore, né? Um jogador que já estava muito linkado aos Chiefs antes do draft e acabou caindo justamente para lá. Pode ser um novo capítulo nesse corpo de recebedores que recentemente perdeu o Tyreek Hill. E por fim eu vou aqui também deixar o Kobe Bryant, né, que já tem nome de craque. Ele foi selecionado pelo Seattle Seahawks, né, e a gente sempre tem que ficar de olho quando o Seattle Seahawks procura alguns cornerbacks que tiveram boas carreiras universitárias e acabam sendo selecionados lá para trabalhar com o Pete Carroll, que já montou algumas boas secundárias e conseguiu desenvolver alguns jogadores nessa posição, né? Mas então vamos para o nosso top 10 propriamente dito, né? E o número 10 justamente é um cornerback e é selecionado pelo Seattle Seahawks. Eu estou falando do Tariq Woolen, né? Que foi selecionado na quinta rodada, por mais que as projeções tratassem ele para de repente até uma escolha de segunda rodada, né? Então ali o Seattle acabou conseguindo um belíssimo valor num cornerback que é atlético, é físico e pode sim disputar uma posição, e aí a gente está falando de uma escolha lá de meio de terceiro dia, né? Então assim, é uma escolha que o Seattle Seahawks pode acabar transformando num jogador de rotação, né? Para adicionar um pouquinho mais de profundidade ao grupo de cornerbacks e eu acredito que ele consiga oferecer as ferramentas para se desenvolver. Não acredito que vai ver o Tariq Woolen fazendo grandes jogadas já no primeiro ano, né? Mas a gente pode ver ele virando até um titular daqui a pouco, ali no meio do seu segundo ano de NFL. Então acho que foi uma escolha bem interessante para Seattle, numa posição muito delicada, considerando que é uma divisão que tem que enfrentar o Cooper Kupp 2 vezes por ano, né? O nosso número 9 da lista aqui é um defensive tackle, né? Jogador de Oklahoma, o Perrion Winfrey, que era uma escolha certa de segundo dia, e o Cleveland Browns conseguiu selecionar ele no início do terceiro dia, né? Foi uma escolha de quarta rodada, num defensive tackle bastante agressivo, que consegue oferecer um certo pass rush ali pelo meio, e acho que ele pode acabar ajudando muito o time de Cleveland, porque os Browns a gente via muitas vezes pressionando com muita efetividade pelas pontas, né, principalmente na figura do Myles Garrett, e às vezes a parte interna da linha acabava sendo um pouco abaixo do esperado. Então o Winfrey, ele teve uma carreira bem interessante lá no Sooners, e eu acho que ele pode sim oferecer um pouquinho mais de força pelo interior. Então daria um complemento maior para uma linha defensiva, e os Browns, eles apostam, né, num bounce back, né, eles apostam em conseguir se reorganizar e voltar a ser competitivos esse ano na figura de um novo quarterback, quem sabe com um pouco mais de adição nessa defesa, né? Na escolha de número 8 aqui do nosso top 10, eu vou trazer mais um jogador de terceira rodada, saindo de Wisconsin, né, um ex-Badgers, que
que foi selecionado pelo Kansas City Chiefs, né, o linebacker Leo Channel. Eu acho que é um jogador de uma posição muito necessária lá em Kansas e que estava precisando de um jogador um pouco mais agressivo, que eles vão encontrar justamente nesse linebacker dos Badgers, né? Era um jogador bastante projetado até pro final da segunda rodada, então acho que os Chiefs tiveram um excelente draft, eles conseguiram um belíssimo valor nesse custo-benefício, né? Acredito que ele possa sim já aparecer nesse primeiro ano, muito mais como um jogador de special teams, mas de repente até assumindo uma posição de um certo destaque na defesa dos Chiefs, que está passando por um processo de reformulação, né? Com a saída do Tyrann Mathieu, a gente deve ver o surgimento de novas lideranças ali, então a gente já tem uma figura muito bem estabelecida no Chris Jones, e daqui a pouco um linebacker que chega na NFL sem tanto hype, sem tanta responsabilidade, ele consegue se desenvolver e virar um líder dessa unidade. Seria bem importante para os Chiefs terem um time um pouquinho mais equilibrado para disputar ali com Buffalo, Cincinnati e toda essa AFC que é muito forte. Na minha escolha de número 7, eu trago aqui mais um defensor, né? A lista ela tem mais defensores do que jogadores de ataque, porque a gente acaba vendo muitos talentos de ataque saindo mais cedo, né, nesse draft, ou dentro da projeção esperada, então alguns defensores acabaram caindo e isso favorece que eles apareçam aqui mais na lista de steals, né? Esse custo-benefício favorável para as equipes. E aí eu vou destacar o DeMarvin Leal, né? Um inside defensive lineman de Texas A&M, que acho que caiu no melhor lugar do mundo para ele, né? Ele vai jogar com TJ Watt, ele vai jogar com Cam Hayward, né? E ele vai aprender de Mike Tomlin. Então a gente está falando de um jogador muito forte, cotado ali às vezes para o final da primeira rodada, mas aí seria um certo reach, mas era uma escolha muito sólida para a segunda rodada, e o Pittsburgh Steelers foi lá e buscou ele no meio da terceira. Então eu acredito que é um jogador que ele vai ter uma contribuição já no primeiro ano. Esse é um que eu já espero ver ele pelo menos como um jogador rotacional, né? Ele vai às vezes substituir titulares em alguns downs, se ele tiver alguma jogada mais relevante, algum fumble forçado, algum tackle muito importante que acabe com um drive ofensivo, é capaz dele ganhando cada vez mais snaps, e esse é um jogador que eu espero daqui a alguns anos sim ser uma das forças defensivas dos Steelers, né? Acho que foi um belíssimo valor, é um dos defensive tackles que eu mais gostava na classe, e acho que nesse sistema que os Steelers rodam na defesa ele vai poder variar em cima da linha, aprender com Cam Hayward e se tornar um jogador bem sólido no nível profissional. O número 6 da nossa lista aqui, e talvez seja a primeira grande surpresa que a gente tenha, é um jogador que ele não joga nem no ataque nem na defesa, né? Eu tô falando do Matt Araiza, o punter, o que chamam de o deus dos punts, né? Ele foi selecionado pelo Buffalo Bills, e acho que na escolha de 180, se eu não estou enganado, e projetavam ele até um pouquinho para antes disso. E aí ele entra... o pessoal pode achar meio absurdo até draftar um punter. Eu acho que a gente tem que perder um pouco desse preconceito, né? Quantas vezes um ataque tem facilidade ou dificuldade para começar uma campanha em virtude do punch que aconteceu anterior, né? Então acho que a gente tem que valorizar um pouquinho mais special teams, né? Muitos times investem demais em ataque e defesa, esquecem o seu kicker, pegam qualquer jogador para chutar a bola e perdem partidas no final do cronômetro, justamente por não conseguir anotar um field goal, né? Então o Matt Araiza ele vem com um símbolo dessa valorização dos special teams, e também porque ele teve uma carreira que chamou muita atenção. É um jogador que vai chegar em Buffalo e deve sim assumir uma posição de destaque, já fazer isso desde o primeiro dia. Então a gente imagina que ele vai ser um punter titular ali, vai ser o único jogador com essa responsabilidade, e os Bills eles já estão num estágio de equipe que eles podem gastar uma escolha de quarta rodada num punter e isso ser um steal, na minha opinião, né? Porque não há nenhuma necessidade de melhorar significativamente ataque e defesa, então eu acho que a equipe ela é consciente de que o special teams também tem muita importância e acaba conseguindo um punter bem interessante aqui, e que vai ter que se adaptar àquele frio horrível lá de Buffalo para conseguir produzir, né? Mas é um jogador que tem um certo valor, e eu acho que sim, no final das contas ele pode ter sido um grande steal lá para Buffalo. Entrando no nosso top 5, né, o top 5 aqui do ranking, eu vou trazer mais um cornerback, né, o Andrew Booth Jr., ex-corner lá de Clemson, dos Tigers, né, foi uma das poucas notícias boas que os Tigers tiveram na última temporada. Ele manteve um nível de atuação bem interessante, é um cara bastante agressivo, não tem problema nenhum em entrar de cabeça para dar um tackle, e eu particularmente valorizo bastante isso em
corners, né? Porque é muito fácil você fazer uma interceptação e comemorar e aí aparecer nesses momentos, mas o jogo consistente do cornerback ele é muito mais complicado, né? Você aparecer o jogo inteiro com agressividade, acertando o running back, tight end, não interessa quem venha na frente. E eu acho que o Andrew Booth ele pode oferecer isso pro Minnesota Vikings, né? Ele vai ter a chance também de aprender com um veterano consagrado lá em Minneapolis, e eu acho que pode sim acabar sendo um steal, porque você conseguir um cornerback titular que anule recebedores adversários na segunda rodada é algo a se valorizar, né? Às vezes os times não acertam na primeira, então conseguir isso no segundo dia é algo bem interessante que vale a valorização, sim. Na nossa posição de número 4, o primeiro jogador ofensivo da lista, mas eu particularmente gostei muito dessa escolha, né? Eu tô falando do Bernhard Raimann, foi o offensive tackle selecionado pelo Indianapolis Colts no inicinho da 4ª rodada, ali na abertura do 3º dia praticamente. Fala pessoal, tudo bem? Fazendo uma pequena correção no nosso vídeo aqui, o Bernhard Raimann na verdade saiu na 3ª rodada, no início da 3ª rodada lá pro Indianapolis Colts. E os Colts eles têm um problema grave em offensive tackle, né? Depois que o Anthony Castonzo acabou se aposentando, a equipe sofreu muito, já pensou em jogar o Quentin Nelson pra lá, já tentou assinar com veteranos e mesmo assim o time não consegue ter uma opção a longo prazo. E aí imagina se você consegue um offensive tackle titular na NFL na 4ª rodada, né? É a segunda posição que mais valorizam, ou a terceira, né? O protetor do seu quarterback. E eu acho que o Raimann ele pode se desenvolver sim para um jogador de nível profissional, e ele ter o Quentin Nelson do lado dele vai ser uma coisa que vai ajudar bastante, com certeza. Então é um jogador que ele vai ter tempo para se desenvolver, ele não precisa dar uma resposta agora, mas existe uma chance bem considerável dele virar um dos grandes amigos do Matt Ryan e transformar essa linha ofensiva em algo ainda mais sólido, né? Também é sempre um pouquinho mais fácil você bloquear quando o Jonathan Taylor está correndo atrás, né? Então, acho que o Raimann ele tem ferramentas, né? Cogitaram ele até para a segunda escolha dos Packers lá no final da 1ª rodada, então ele sair na 4ª, na verdade, é um grande steal, e acho que ele caiu num ambiente muito propício para se desenvolver, né? Os Colts são excelentes nesse ponto. O top 3 aqui poderia facilmente ser o número 1 da lista, mas a queda gigantesca no draft, talvez ela ligue até um certo alerta nesse sentido, né? Muita gente cogitava que o Malik Willis, né, poderia ser selecionado na segunda escolha geral, e na verdade ele acabou caindo para a 3ª rodada, e vai jogar lá pelo Tennessee Titans, né? Inclusive já chegou tomando corneta do Ryan Tannehill, né? Logo na primeira entrevista que ele teve para falar sobre o assunto, já falou que ele entende que não é trabalho dele ser o mentor do Malik Willis, e o quarterback que estava cotado para uma escolha de 1ª rodada certa, acabou caindo e saiu só no final do segundo dia, perdão. Então eu vejo que é sim um grande valor na posição mais importante do jogo, né? Se o Ryan Tannehill acabar se machucando ou simplesmente perder o emprego para um quarterback novato, é muito interessante que você tenha encontrado esse jogador numa 3ª rodada e ele consiga produzir, né? A força do jogo terrestre de Tennessee talvez ajude muito para tirar a pressão desse jogador caso ele tenha que ir a campo, assim como uma defesa bastante agressiva, né? Tudo que for possível para que você não tenha que colocar a bola do jogo necessariamente na mão desse quarterback novato, acho que ajuda no desenvolvimento dele. Então eu vejo com bons olhos essa seleção aqui, e o Ryan Tannehill ele talvez tenha que ligar um alerta para si mesmo. Na escolha de número 2 vem o meu jogador favorito em todo o draft, né? E quem acompanhou ali o The Playoffs, uns podcasts que a gente vinha fazendo já sabe, o Nakobe Dean, linebacker que era da Georgia, né? O campeão nacional, acabou caindo em virtude de lesão no ombro, o que foi alegado, mas era uma escolha para mim que deveria com certeza ter saído entre as 20 primeiras do draft, e acabou caindo para a 3ª rodada, e ele vai jogar com o colega de Georgia, né, o Jordan Davis, lá na Filadélfia, vai ser um membro do Philadelphia Eagles. E o Nakobe Dean ele se destacou no college porque ele compensa um tamanho um pouquinho menor que ele tem para a posição de linebacker, com uma agressividade, uma leitura muito interessante de sideline a sideline. Então ele pode ser esse jogador sim, que vai cobrir o campo inteiro, e eu acho que os Eagles encontraram uma versão do Roquan Smith para eles, né? Uma equipe que tem problema na posição de linebacker há muitos anos, e eu acho que talvez com o Nakobe Dean, se ele realmente conseguir ficar saudável, talvez tenha sido o grande steal do draft. Mas eu vou deixar ele aqui na número 2 justamente por conta dessas lesões, que a gente ainda não sabe tão bem o que houve, mas acredito que ele possa sim oferecer uma resposta a longo prazo, uma posição tão carente nos Eagles, e eu acho que o Nakobe Dean ele é um jogador realmente especial.
Como número 1 da nossa lista, vem um casamento, na minha opinião, perfeito em termos de fit, né? O que seria isso? Seria o jogador cair num esquema que ele vai ser muito favorável. O fato dele ter um talento de top 15, pelo menos top 15 no draft, e ter saído na segunda rodada. E o fato dele ter caído dentro de uma circunstância em que ele tá sob batuta de possivelmente o melhor head coach da NFL. Eu falei possivelmente pra gente não ter problema lá em New England, né? Mas eu tô falando do John Harbaugh, tô falando do Baltimore Ravens e tô falando também do David Ojabo, né? O Ed, que era de Michigan, para mim um talento de primeira rodada, um talento top 15, que acabou sofrendo uma lesão no tendão de Aquiles. E isso fez aquele draft stock, né? O conceito dele para este draft acaba caindo um pouquinho, a ponto dele ser selecionado somente na segunda rodada. Mas por que eu entendo que é um fit perfeito de esquema? A gente está falando o treinador defensivo de Michigan, ele saiu de Michigan e foi justamente para Baltimore, né? Então o coordenador defensivo sabe exatamente todas as virtudes, todos os defeitos e o que precisa ser polido no jogo do David Ojabo para que ele se transforme num edge realmente dominante na liga. E eu acho que a partir disso, né, o casamento de um talento tão elevado numa segunda rodada, com um fit de esquema tão ideal para ele acaba sendo um maior custo-benefício, o melhor custo-benefício de todo o draft. E eu tenho que bater palmas aqui, eu acho que o draft do Baltimore Ravens foi uma aula de como fazer. Eles aproveitaram oportunidades quando foram ultrapassados pelo Philadelphia Eagles na primeira rodada, voltaram para ela com a troca do Marquise Brown para selecionar um excelente inside defensive lineman, e na segunda rodada ainda acertaram em cheio, na minha opinião, quando selecionaram o David Ojabo para fazer ele voltar a jogar com o seu coordenador dos tempos de Michigan, e ele vai ter uma recuperação tranquila, pelo que vem se falando, ele possivelmente vai jogar tranquilamente ainda esse ano, e eu acredito que ele vai produzir muito, muito mesmo lá para os Ravens, e de repente possa ser uma das grandes caras dessa franquia ao longo dos próximos anos. Então minha aposta está bem alta assim no David Ojabo, e acho que ele foi o grande steal do draft. Mas eu te convido a comentar aqui no vídeo e me dizer se você concorda comigo, se discorda, de quem mais eu esqueci ou quem eu coloquei que não deveria estar nessa lista. Eu fico no aguardo dos comentários de você, vou comentar abaixo dos seus também para a gente poder interagir um pouquinho mais e falar um pouquinho mais desse draft. Beleza? É isso aí, um abraço!